Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos falar sobre os princípios da mediação. Vamos estudar os princípios previstos no artigo 2º da Lei 13.140 de 2015, a lei que rege o procedimento de mediação. Primeiramente, eu gostaria que você pegasse aí a Lei 13.140 de 2015. Vamos lá no artigo 2º, que fala sobre os princípios que regem a mediação. Então, no artigo 2º da Lei 13.140, está previsto que a mediação será orientada pelos seguintes princípios: imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. O primeiro princípio previsto nessa lei é o princípio da imparcialidade do mediador. Então, o princípio da imparcialidade do mediador é uma forma de proteção às próprias partes que estão ali no procedimento de mediação. Sobre a imparcialidade, tem-se a concretização também no artigo 5º da Lei 13.140, que prevê que aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. Essas hipóteses de impedimento e suspeição estão previstas no Código de Processo Civil. Vou pedir para depois vocês darem uma olhada. No parágrafo único desse artigo 5º, está previsto que a pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. Também está previsto na Lei 13.140, no artigo 6º, que o mediador fique impedido pelo prazo de 1 ano, contado o término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. E no artigo 7º, o mediador não poderá atuar como árbitro, nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. Tudo isso visando a imparcialidade. O segundo princípio previsto na lei é o princípio da isonomia. Isonomia entre as partes. O que é isso? Na mediação não pode haver nenhum favorecimento. A isonomia é consequência da imparcialidade do mediador. Ele deve dar tratamento isonômico às partes. A função do mediador no procedimento de mediação é aproximar as partes para restabelecer o diálogo. Ele não está ali para efetuar nenhum julgamento. As próprias partes que vão chegar ao acordo. E para que esse acordo seja possível, para que as partes se sintam seguras, é necessário um tratamento isonômico por parte do mediador às partes envolvidas no procedimento de mediação. A própria lei de mediação, no artigo 10, parágrafo único, tem-se uma concretização do princípio da isonomia entre as partes. Observe que no caput fala que as partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Porém, no parágrafo único, fala que, comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas, como forma de providenciar, proporcionar um tratamento isonômico entre as partes. O terceiro princípio previsto é o princípio da oralidade. A mediação busca, além da oralidade, a informalidade. Por quê? A mediação é um processo um pouco mais informal. Tende a retirar daquela formalidade excessiva do judiciário, que muitas vezes dificulta o diálogo entre as próprias partes. Tanto é que, como eu disse nas aulas anteriores, a principal função do mediador não é chegar a um acordo. Quem vai chegar ao acordo são as partes. A principal função do mediador é restabelecer o diálogo entre as partes. Sobre o princípio da oralidade, eu selecionei para vocês o artigo 4º, parágrafo 1º, que prevê que o mediador conduzirá o procedimento de comunicação
entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. E essa comunicação entre as partes vai se dar de forma oral. O próximo princípio previsto na Lei 13.140 é o princípio da informalidade. A mediação não é um procedimento rígido. Cada sessão de mediação tem as suas peculiaridades, de acordo com o objeto do litígio, com as partes envolvidas. Interessante o fato que a mediação é iniciada por convite e não por intimação. E a lei de mediação admite qualquer forma de convite para outra parte participar da mediação. Quando a outra parte recebe um convite para participar da mediação, pressupõe que uma maior facilidade para abertura ao diálogo. Então, a informalidade não quer dizer a ausência de regras. É claro, a mediação tem um regulamento específico, cada instituto que realiza mediação deve seguir suas normas, seu código de ética. A informalidade é no sentido de que a mediação não tem um procedimento rígido. Ela admite flexibilidade para adequar as peculiaridades do caso concreto. Em relação à informalidade, cita-se aqui o artigo 21 da Lei 13.140, que prevê que o convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. No parágrafo único, o convite formulado por uma parte à outra considera-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data do seu recebimento. Ou seja, é uma forma de manifestação do princípio da informalidade. O próximo princípio previsto na lei é o princípio da autonomia da vontade das partes, também chamado por alguns doutrinadores de princípio da voluntariedade. O que quer dizer? Ninguém é obrigado a permanecer no processo de mediação. A parte, quando no decorrer do processo, se não se sentir à vontade ou não estiver interessada mais no decorrer daquele processo, ela pode pedir a sua retirada ou fim daquele processo de mediação. E também visa que as partes tentem entrar ao acordo por elas mesmas. O mediador não é aquela figura que vai propor soluções, que vai instigar soluções. Não, ele vai tentar entender os entraves que estão ali no diálogo entre as duas partes, para que as partes exerçam a sua autonomia e cheguem a um consenso, cheguem a um acordo. Como consequência dessa autonomia, se pegarmos na prática as estatísticas, vemos um número muito pequeno de acordos feitos em processo de mediação que depois são posteriormente levados ao Poder Judiciário. Porque o termo de acordo de mediação, quando feito de forma extrajudicial, ele vale como um título executivo extrajudicial. E se a parte realizou um acordo durante o procedimento de mediação, é muito grande a chance da parte cumprir esse acordo. A outra parte não ter que ir atrás, um processo, um eventual processo de execução. Então, a autonomia demonstra essa vontade das partes em cumprir o acordo. O princípio da autonomia da vontade das partes é concretizado também lá no artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. No parágrafo 1º, fala na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião. Então, é um dever das partes. Porém, as partes não são obrigadas a permanecer no processo de mediação. É o que está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º. Que ninguém se é obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Então, se a parte não se segura, não se sente à vontade, ela não é obrigada a permanecer no procedimento de mediação. Mas se houver alguma previsão contratual, pelo menos ela deve comparecer na primeira reunião. E naquele momento manifestar-se pela não utilização da mediação. Outro princípio previsto na lei é a busca do consenso. O mediador deve buscar aproximar as partes. Eu já disse isso nessa aula, disse em aulas anteriores, que o objetivo do mediador é facilitar o diálogo. Visando atender o princípio da busca pelo consenso, o artigo 19 da Lei 13.140 prevê que, no desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes
as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. Ou seja, o mediador vai utilizar de todos os meios possíveis para se alcançar o consenso, né? Tem situações em que é necessário o mediador conversar, em particular com alguma parte, tentar entender o que está dificultando o diálogo. Mas um princípio, pessoal, previsto na lei é o princípio da confidencialidade. O procedimento de mediação, ao adotar esse princípio, visa acabar com aquela ideia de que tudo que você disser aqui nesse procedimento será usado contra você. De forma nenhuma. O procedimento de mediação é um procedimento sigiloso. As partes não podem usar de depoimentos, frases ditas no procedimento de mediação em uma posterior ação judicial, um posterior processo judicial. Tanto que as partes, ao manifestar interesse no procedimento de mediação, assinam um termo de confidencialidade. Não só elas, como os mediadores que estão envolvidos, todos aqueles que estão naquele processo de mediação devem assinar um termo de confidencialidade. Por quê? Isso visa dar uma maior segurança, uma maior abertura ao diálogo. A lei de mediação traz uma seção específica sobre a confidencialidade e suas exceções, compreendendo-se o artigo 30 e o artigo 31. Chama a atenção de vocês para o artigo 30, que prevê que toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Isso aí visa a tentar passar uma segurança no processo de mediação, de que o que foi dito ali no processo não será usado posteriormente no processo judicial. Por fim, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele também está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 5º. Todas as partes envolvidas no processo, todos os sujeitos do processo devem agir conforme a boa-fé. E na mediação não é diferente. Não é porque a mediação muitas vezes é feita de forma extrajudicial que as partes não têm que obedecer à boa-fé. Não devem seguir a boa-fé. Então, a boa-fé é um princípio geral, não só da mediação, como do processo. O princípio da boa-fé é um princípio não só da mediação, como do processo em geral, né? Conforme previsto no Código de Processo Civil, no artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, a boa-fé, pessoal, é uma das bases para o bom andamento do processo, seja o processo judicial, extrajudicial, procedimento de mediação. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os princípios da mediação é isso. Tá? Recomendo a leitura dos textos que serão postados. E na próxima aula, nós vamos entrar de forma específica no procedimento de mediação. Tudo de bom para você e até a próxima.